Pensem comigo. E se a gente encontrasse uma cápsula do tempo? Mas não uma caixa cheia de coisas aleatórias, não. Um objeto só. Um único objeto que guardasse a história inteirinha de uma vida. Com tudo, sabe? Alegrias, perdas, aventuras. Pois é exatamente essa a jornada que a gente vai começar agora. Ok, então vamos lá. Olha só. O objeto no centro de tudo isso é este caderno aqui. Sim, um diário, escrito por um homem, um brasileiro, chamado João de Oliveira, que teve uma ideia bem audaciosa, registrar não só um pedacinho da vida, mas a existência inteira. E ele já deixa isso bem claro logo de cara na primeira página. A caligrafia é simples, mas o título, nossa, o título é ambicioso. Diário de uma vida inteira. Isso aqui não é só um caderninho de anotações, né? É quase uma promessa. A promessa de contar uma história completa, do início ao fim. Então, a primeira anotação dele já dá o tom dessa jornada. Pensa só, é véspera de Natal, 1922, e é ali que o João começa a, digamos, puxar o fio da memória, levando a gente lá para trás, para o dia em que ele nasceu. E são as palavras dele mesmo, sabe? Com o jeito dele de escrever, que nos levam para esse outro tempo, outro lugar. Ele nasceu em 1914, num lugarzinho chamado Boa Vista, lá no Paraná. É aqui que o mundo dele começa a se desenhar pra gente. E como era esse mundo? Bom, antes das grandes reviravoltas que a vida dele deu, a infância do João girava em torno de duas coisas, basicamente. A família, as raízes dele, e uma natureza exuberante, quase selvagem. A história da família era complexa. Tinha um lado de estabilidade, sabe? Orgulho das origens portuguesas, de serem donos de terra, mas, ao mesmo tempo, tinha uma sombra, uma tragédia bem pesada que mostrava como a vida era dura, como era violenta naquela época. E olha o que o próprio João conclui sobre o assassinato do tio-avô dele. É uma frase curta, mas que diz tudo. Não havia justiça naquele lugar. É forte, né? Resume perfeitamente a falta de lei, a vulnerabilidade total das pessoas. Justiça, pelo visto, não era para todo mundo. Só que, em contraste com essa dureza toda dos homens, tinha o mundo da natureza que era de uma riqueza impressionante. O João lista de cabeça de memória todos os bichos que faziam parte da infância dele. É como uma fotografia de um Brasil que, infelizmente, a gente já quase não vê mais. E o mais legal é isso aqui. A gente consegue ver a lista original que ele mesmo escreveu. Cada nomezinho ali é uma lembrança viva. É a prova daquele mundo que se foi, registrada com a letra dele mesmo. É incrível. Mas essa vida, sabe? Essa vida no meio do mato, cercada de bicho, ela estava prestes a ser interrompida. E de um jeito brutal. Uma tragédia mundial bateu na porta da família e mudou o rumo de tudo, para sempre. A cronologia dos fatos Nossa, é de cortar o coração. Com só 4 ninhos de idade, o João perde o pai. O pai dele, o Sérgio, morre por causa da gripe espanhola, a pandemia de 1918. E essa perda, claro, joga a família inteira num abismo de incerteza. Perder o pai significava perder tudo, né? O sustento, a segurança, a estabilidade. De repente, eles não tinham mais nada. Ficaram desamparados e a única saída foi morar de favor na casa de um tio. E lá a vida ficou ainda mais complicada. Mas mesmo no meio desse aperto todo, a criatividade de criança dá um jeito, né, para sobreviver. O João conta uma história ótima, de como ele e o irmão, morrendo de fome, bolaram um plano genial para pegar emprestado uns amendoins que eram para plantar. É uma travessura, claro, mas uma travessura nascida da pura necessidade. Só que a vida na casa desse tio não foi só dificuldade. Teve uma tragédia terrível. Nesse trecho aqui do diário, o João escreve que a irmã mais nova dele, a Ana Rosa, morreu. E ele usa essas palavras, de judiação de nosso tio. É uma acusação pesadíssima. Um luto que ele fez questão de deixar registrado para sempre. Imagina a situação dessa mãe. Sofrimento, maus tratos, sem opção nenhuma. Ela viu que a única saída era casar de novo. Para uma mulher viúva com filhos naquela época, não era uma escolha de amor. Era uma escolha de sobrevivência mesmo. E esse novo casamento leva a família para um outro lugar, uma nova fronteira, que o próprio João apelidou de Sertão Bruto. E o nome já diz tudo, né? Era um território selvagem, onde o perigo não era uma coisa distante, era real, imediato. Mas que perigos eram esses que existiam nesse sertão? Viver ali não era só sobre trabalhar na terra, era sobre encarar os donos do lugar, os bichos. E um deles, em especial, ia marcar a memória do João para sempre. E a tensão toda começa com essa frase aqui, simples, direta.
Um tigre, que muito provavelmente era uma onça-pintada, começou a rondar o rancho deles. O perigo deixou de ser uma ideia e virou uma presença real, ali, circulando a casa deles toda a noite. E o medo virou pavor quando o bicho atacou. Levou o cachorrinho que eles tinham acabado de ganhar. Dali em diante, não era mais só um animal selvagem passando perto, era um predador. E eles, dentro daquele ranchinho frágil, se sentiram totalmente expostos. Para piorar, ainda tinha a crença popular, né? O que os antigos diziam, que quando um tigre come carne de gente, ele vicia e só quer comer carne humana. Essa frase resume o terror que eles sentiam. Um medo profundo, um medo de ser a próxima presa. Então a gente para e pensa, como uma história dessa sobrevive a um século inteiro? Não é só pela memória, que falha, é pelo ato de escrever, de registrar. É aí que a gente entende o poder do que o João fez. Mas é muito importante dizer uma coisa. Apesar de tanta dificuldade, o diário não é só sobre sofrimento. Ele também guarda momentos de calor, de alegria, como esse aqui, em que ele descreve a família toda junta, em volta da fogueira, comendo pinhão assado. São esses respiros, esses pequenos momentos de paz que faziam tudo valer a pena. No fim das contas, a grande questão é essa. O João sobreviveu à gripe espanhola, sobreviveu à pobreza, à fome, a onças, mas talvez o maior ato de sobrevivência dele tenha sido pegar esse caderno e simplesmente escrever. Foi assim que ele garantiu que a voz dele, a história dele, não se perdesse com o tempo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? O Diário do João é a história de uma vida incrível, mas ele também é um lembrete de quantas outras histórias, de quantas outras vidas não estão por aí, guardadas em livros esquecidos, em caixas velhas em algum sótão, só esperando alguém decidir abrir e virar a primeira página.